Olá, eu sou o Felipe Falchione, um dos idealizadores do Mundo Enem Pré-Vestibular, presente aqui na cidade de Indaiatuba há mais de uma década, preparando estudantes para o Enem e para os principais vestibulares do país. Aqui, na TV Sol, apresentamos esta série, Educação e Exames, que pretende examinar temas ligados à educação, além de examinar os principais exames seletivos para o ingresso em cursos superiores em nosso país. A exemplo do Enem e de outros vestibulares, como a Unicamp, a Unesp, a FUVEST, FATEC, entre outros. Gostaríamos também de agradecer à TV Sol por apostar em um conteúdo tão essencial como a educação. Receberemos convidados ligados aos mais diversos temas para levar informações para você, pois a educação é a base de tudo e estudar é preciso. Fernando Pessoa, poeta português, escreveu um dia referindo-se ao expansionismo marítimo português, que navegar é preciso, pois viver não é preciso. Aqui, no Educação e Exames, estudar é preciso, porque viver é preciso. E no início deste primeiro bloco, eu gostaria de agradecer mais um grande apoiador do nosso programa, a FATEC Indaiatuba. Obrigado, diretor da unidade de Indaiatuba, coordenadores e demais envolvidos, para que tudo isso fosse possível. E você que não conhece a faculdade FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia da nossa cidade, saiba que ela possui cursos de alta empregabilidade, sem contar que ela é pública. Isso mesmo, ou seja, você não tem mensalidade para esquentar a cabeça no final do mês. Curso superior público de alta qualidade, a FATECs espalhadas por todo o estado de São Paulo. Vale a pena conhecer os seus cursos. O site está aqui na tela, basta acessar. O nosso assunto de hoje é sobre as mudanças que estão acontecendo a partir desse ano no ensino médio em todo o Brasil. Para começarmos a falar sobre o tema deste episódio, eu gostaria de convidar a diretora da Rede Pública de Ensino, Ana Cristina Vilafranca, da Escola Estadual Joaquim Pedroso Alvarenga, aqui em Itaici, na cidade de Indaiatuba. Diretora, é um enorme prazer estar aqui e assim, para a gente começar a nossa conversa de hoje, o que é o novo ensino médio e o que mudou em relação ao ensino anterior? Olá, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês para poder explicar um pouquinho mais sobre o novo ensino médio, né? Que muita gente tem muitas dúvidas e nós estamos aí no início dessa implantação, né, em todo o território nacional, né? Então, o novo ensino médio ele foi estabelecido pelo governo federal em 2017, né? E agora, em 2022, né, é o primeiro ano realmente da implantação dele nas redes de ensino, sejam elas particulares, né, ou públicas, tanto na rede municipal ou nas redes estaduais, né? E o novo ensino médio, ele propõe que os alunos escolham áreas que tenham maior interesse para a sua formação final da educação básica, que é o ensino médio, né? E essa formação vai se dar a partir do segundo ano, né, da segunda série do ensino médio e na terceira série do ensino médio, para finalizar a formação da educação básica. Maravilha! E esclarece para a gente o que é a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Isso já existia? É coisa nova? Como que é esse negócio aí? A Base Nacional Curricular Comum, ela já existe há algum tempo, mas não é ela que diz exatamente o que o aluno vai aprender. Ela é um balizador que todos os currículos, não importa de qual sistema de ensino, de qual nível, né, de ensino, vão ter que ofertar aos estudantes. Então, tem até um movimento, Todos pela Base, né, que o pessoal discute que todos os municípios, estados e redes particulares têm que construir seus currículos, né, minimamente com aqueles conhecimentos que estão elencados na Base Nacional Curricular Comum.
ela é mais mandatária do que eram os parâmetros curriculares nacionais, né? Os antigos PCNs, onde só se tinha um norte de como fazer. Agora não. Em todos os estados, municípios e redes particulares tem que construir currículos tendo como base a base. Tá certo. E fala uma coisa, então quer dizer que tanto a escola pública como a escola particular, ela tem que obedecer a critérios de uma base comum curricular, isso é claro. Então a base, o critério já vem de cima para baixo lá. Então vem desde o governo federal, estadual, o município, não sei, ele também tem essa divisão. É federal, mas todos têm que ter. Vou dar um exemplo daquilo que eu tenho mais conhecimento, que é do estado de São Paulo. O estado de São Paulo fez um currículo paulista que congrega todos os municípios paulistas. Então é um único currículo. Então toda escola que está no sistema estadual de educação, seja ela pública ou privada, municipal ou estadual, ela tem que seguir o currículo paulista. Então, é isso que, né, a BNCC acabou provocando, para que você tivesse menos distorções ou que você deixasse de ofertar, né, um mínimo para todos os estudantes, né? Mas escolas particulares podem oferecer mais? Isso com certeza, vai depender, né? Mas o mínimo todas têm que seguir, né? Então o currículo paulista do primeiro ao 9º ano, ele foi aprovado em 2019, então todos os municípios adotaram, porque no estado de São Paulo a maioria da municipalização aconteceu em escolas de primeiro ao 9º, mas o estado também tem escolas ainda, né, que tem de primeiro ao 9º. Então todos adotaram, 645 municípios do estado. E agora, em 2020, que foi, através de resolução da Secretaria, implantado o currículo do ensino médio, né? Então, fazendo parte do sistema estadual de educação, não importa se é público ou particular, tem que minimamente seguir esse currículo. Começou agora em 2022 a implementação. Isso. Tanto nas municipais, estaduais, públicas, exatamente, particulares, e tem um período para adaptação, é isso? Municipais, eu acho que no estado de São Paulo nós devemos ter poucas. Sorocaba, eu acho que tem uma ou outra escola municipal que tem ensino médio, né? Tá. Então são poucos municípios que têm escolas de ensino médio, né, públicas. Mas a implantação, de novo, como faz parte do sistema paulista, todas estão iniciando em 2022, com os alunos da 2ª série do ensino médio. Ana Cristina, eu sei que muitas vezes o pessoal faz um pouquinho de confusão, né, gente? Então, assim, a gente tem o ensino, a gente fala ensino público, mas a gente tem o Estado, tem uma parte do ensino que é do Estado, uma parte do ensino que é da Prefeitura e uma parte do ensino que é do governo federal. Exatamente. Né? Então a gente tem que saber separar essas coisas. Então o ensino da Prefeitura muitas vezes ele fica até o final ali dos anos iniciais do Fundamental 1. Isso. Né? Às vezes até o 9º ano, né? O antigo 8ª série. Isso. E depois a gente tem a presença do Estado que vai até o final do ensino médio e eventualmente a gente tem em algum outro município o ensino médio municipalizado. Sim. E aí a gente acaba depois a gente vai falar sobre questão de educação, mas tem diferença como você vai fazendo com que uma base, muitas vezes o municipal é muito boa, às vezes o estado é um pouquinho pior, em algumas situações o estado é melhor que o município, então às vezes vão tendo essas mudanças. Eu não poderia deixar de perguntar aqui sobre os itinerários formativos, e gente, não é itinerário, tá? Não é informativo. Que a gente escuta muito isso em escola falar, é um itinerário formativo. Não vai levar para lugar nenhum, acho que é itinerário formativo. Exato. O que são e como as escolas estão pensando em implementá-los, Tinoca? Isso eu acho que foi um grande aprendizado da rede estadual, né? Então, falando daquilo que eu vivenciei e que vem desde 2020 com essa formação.
Os itinerários formativos, eles são grandes áreas de conhecimento, onde o aluno vai poder escolher, né, qual itinerário ele vai querer fazer o seu aprofundamento a partir do segundo ano do ensino médio, né? Eles estão divididos basicamente em 5 áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e o ensino técnico profissionalizante. E dentro dessas 5 possibilidades é permitido, né, e é possível você ter a junção de 2 itinerários, né, para formar um só, que seria híbrido, né, que seria amplo, combinado, né? Existem vários nomes que falam aí. Multidisciplinar. Multidisciplinar, a gente não fala multidisciplinar porque são áreas. Então seria juntar a área de matemática com a área de ciências humanas, a área de matemática com ciências da natureza, linguagens com ciências humanas. Então, só para explicar, por exemplo, ciências da natureza, a gente tem química, física, biologia, ciências humanas, história, filosofia, sociologia, geografia. Então, não estou falando de multidisciplinaridade, porque não são matérias que se correlacionam, mas áreas de conhecimento que se correlacionam. Exatamente. E porque essas matérias, ou essas disciplinas, né, como normalmente se conhecem, elas não vão estar nos itinerários formativos como disciplina. Mas os professores dessas áreas, né, dessas disciplinas, poderão ministrar aulas dentro dos itinerários formativos. Tá? Como que o Estado de São Paulo, de novo, que é a experiência que eu tenho e o conhecimento aqui, como que ele implantou isso? Ele implantou os itinerários formativos em 4 unidades curriculares, uma a cada semestre. Então, uma no primeiro semestre do segundo ano, a outra no segundo semestre do segundo ano, depois terceiro e quarto. E dentro de cada unidade curricular eu tenho as disciplinas dentro dessa unidade curricular de um itinerário formativo, né? A SEDUC São Paulo, né, Secretaria de Educação, montou 10 itinerários formativos que você pode ter. Então eles podem estar sozinhos, como eu falei, ele pode ser só de linguagem e suas tecnologias, ou só matemática, ou eles podem ser conjuntos, combinados, né? Um exemplo, né, de itinerário formativo: a cultura do solo. Esse itinerário formativo, ele tá aqui, ele vai juntar ciências da natureza, mas ele também vai juntar ciências humanas. Então é um itinerário combinado, que ele abrange essas 2 grandes áreas, e aí ele vai ter uma série de disciplinas, que parte delas vai ser possível o professor de química ministrar, o professor de física, o professor de geografia, o professor de história, né? Cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado, né? Porque dos problemas aí que o pessoal, né, sempre fala, a diminuição do número de aulas, né, de determinadas disciplinas. Sim, nominalmente isso diminuiu, mas o professor ele pode ter essas aulas atribuídas a ele para ele trabalhar no itinerário formativo, tá? Maravilha, Contilha, esclareceu bastante. A gente vai falar mais aí sobre as áreas de conhecimento daqui a pouco. Vou chamar o intervalo agora e a gente volta na sequência com muito mais aqui com a Ana Cristina Vilafranca, direto da Escola Joaquim Pedroso Alvarenga, falando sobre o novo ensino médio. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade em Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente!
Estamos de volta e neste episódio da série Educação em Exames, contamos com a presença da diretora da Escola Estadual Joaquim Pedroso Alvarenga, na cidade de Indaiatuba, Ana Cristina Vilafranca, que está aqui nos esclarecendo sobre as mudanças que estão ocorrendo no ensino médio brasileiro. Diretora Ana Cristina Vilafranca. A BNCC apresenta supostamente um ensino médio marcado por flexibilidade de áreas de conhecimento e pelo protagonismo juvenil. Eu te pergunto, o ensino médio basicamente integral, multidisciplinar e com a liberdade ao estudante protagonista, será realmente possível? Será realmente prático nesse novo ensino médio falar sobre o protagonismo estudantil? Segundo o texto da BNCC, os sistemas de ensino e as escolas devem construir os seus currículos e suas propostas pedagógicas, considerando as características de sua região, as culturas locais, as necessidades de formação e as demandas e aspirações dos estudantes. Neste contexto, os itinerários formativos previstos em lei devem ser reconhecidos como estratégicos para a flexibilização da organização curricular do ensino médio, possibilitando opções de escolha aos estudantes. Cabe aos sistemas e às escolas adotar a organização curricular que melhor responda aos seus contextos e suas condições, áreas interáreas, componentes, projetos, centros de interesse e etc. A BNCC, como visto, propõe apenas rumos e cria a possibilidade de cada escola, vamos dizer assim, de fazer do seu jeito. Na sua opinião, isso vai aprofundar ainda mais um abismo existente às instituições de ensino básico do país ou não? Não tem nada a ver, a gente está conseguindo melhorar todo esse processo, Ana Cristina? Eu entendo que seria uma saída para se você for falar de país, né? Você não tem as mesmas condições que tem em São Paulo ou que tem na região norte ou nordeste, né? Aqui mesmo no estado de São Paulo nós temos municípios que bem pobres e com atividade econômica extremamente centralizada numa produção. Então, a BNCC ela permite que haja essa flexibilização ou que você consiga colocar uma formação nesse itinerário formativo que atenda à demanda de uma determinada região. Por exemplo, um município que gira em torno de uma usina de cana-de-açúcar. Poderia ser colocado como itinerário formativo, por exemplo, o ensino técnico de produção de açúcar e álcool. De repente, por uma FATEC, um instituto federal que tenha próximo, né, que ele possa fazer até dentro da escola, porque isso é permitido, né? Então, utilizar outras instituições parceiras para fazer essa coisa principalmente do ensino técnico, já está acontecendo no estado de São Paulo. A FATEC e a CETEC são grandes parceiras para a formação técnica. Paulinha, né? Temos ali refinaria também. Exatamente. Você tem um colégio municipal lá, técnico. Exatamente, técnico. Então, na realidade de um país imenso como é o Brasil, essa formação final, porque nós estamos falando da formação final, né? No itinerário formativo, você está aí no segundo e terceiro ano. Isso poderia trazer ao estudante, ao aluno, um interesse para terminar essa educação básica. Porque o ensino médio é um gargalo há anos, não só no Brasil como no mundo. Então vai tudo muito bem até o 9º ano, até terminar ali a primeira parte da educação básica, mas quando chega no ensino médio é sempre difícil. Tem países que são mais organizados para isso, mas aqui a gente vem
há décadas, estrangulando e sendo a etapa do ensino onde há maior reprovação, onde há maior abandono, né? E a falta, muitas vezes, da ligação entre o ensino médio com a continuidade dos estudos. Porque o aluno, muitas vezes, ele fala, mas eu não gosto de exatas, eu não gosto. E aí, então agora, se dá essa possibilidade, né? Como que vai ser isso? A gente vai precisar de um tempo aí. Mas essa possibilidade está, né? E, de novo, né, no estado de São Paulo, como que foi feito isso? Quem foi consultado, primeiramente, quais itinerários formativos iriam ser oferecidos aos estudantes da escola para que eles pudessem escolher, foram os professores. Legal. Então, os professores, juntamente com a direção, primeiro, qual é a vocação? Porque você tem professor em determinadas áreas, você tem professor que já tem a sua formação, ele tem seu cargo, então você não pode falar assim, não, vou colocar itinerário formativo, e aí você não tem minimamente um corpo docente que vá poder ministrar essas disciplinas de cada unidade curricular. Então, essa consulta foi feita, né? E aí depois os alunos puderam, né, escolher entre os itinerários que já previamente foram escolhidos pela equipe, né, da escola. Legal. E a flexibilidade que existe hoje dessas matérias, os itinerários formativos, na redução não, mas na mudança muitas vezes da programação de aulas. Qual que é o impacto que você vê em relação ao Enem e vestibulares? Pergunto isso porque quando eu fiz escola técnica, eu fiz técnico em contabilidade e era concomitante e a gente tinha um cenário muito parecido. Algumas matérias foram tiradas da base ou reduzidas, né? E na hora do vestibular Enem aquilo foi uma loucura, todo mundo tinha que procurar cursinho para recuperar esse tempo perdido. Como que a senhora vê nesse processo de mudança a ausência de uma ou outra matéria ou a flexibilidade do aluno poder escolher entre uma ou outra área de atuação, se isso acaba perdendo vai se perder na hora do Enem vestibular, ou não? Então, a primeira pergunta é, o que será do Enem e dos vestibulares em 2024? Essa é a grande pergunta, porque até agora nós temos só ruídos, nós não temos nada concreto, né? Porque em 2023 vão se formar as primeiras turmas que tiveram, né, ou cursaram completamente o itinerário formativo, no segundo ano e no terceiro. Então, eu não me arrisco ainda a dizer, isso vai ser bom ou não vai, porque se o Enem for feito por área, ok? Não tem impacto. Eu acredito que o aluno, né, se ele cursou mesmo, ele vai ter. E cursinhos, essas coisas, vão ter que dar aulas específicas. O que a gente está falando é o seguinte, às vezes ele vai fazer direito e de repente ele deixou de se preocupar, não se preocupar, mas ele não priorizou as matérias como, por exemplo, matemática, química e física, mas priorizou história e geografia e de repente os processos seletivos sofram uma adaptação para cobrar pura e simplesmente aquelas matérias ligadas às áreas de conhecimento. Então, fazer direito, eu tenho que ser bom em história, redação, português. Fazer engenharia, eu tenho que vir com uma matemática boa, uma lógica interessante para poder dar continuidade dos estudos. Basicamente isso. Eu acredito que seja isso. Tirar tudo não, porque você tem a formação geral básica, então você continua tendo, né, disciplinas, vamos dizer assim, as mesmas, mesmo no segundo e no terceiro. Às vezes com uma diminuição de carga horária ou essa disciplina estando dentro do itinerário formativo, né, para um professor trabalhar os conceitos ali. Mas o vestibular não vai poder ser mais o mesmo. Ele pode cobrar uma parte mínima, né, de formação geral e depois mais de uma determinada área, né? O Enem é a mesma coisa. Então, eu acredito que vai dificultar muito a aplicação, né? Tem toda uma logística que a gente já sabe que é bem difícil,
mas são questões que a gente ainda vai ver como que vai ser isso, né? Então, assim, eu acho que ainda está cedo. E mesmo depois, com a primeira aplicação, vão ter vários outros questionamentos que a gente vai ter que fazer. Exatamente, porque o pessoal que está agora, com os professores que estão ministrando agora, tudo é muito novo, tudo está dependendo ali de um esforço, de um aprendizado, da escola toda se movimentar para isso, né? Por exemplo, aqui, quando tem aula de itinerário formativo, nós temos 3 itinerários aqui, porque temos 3 segundos anos, segunda série do ensino médio, e eles trocam de sala, como se fossem as eletivas, porque cada um escolheu alguma, né? Então você tem isso, assim, até isso é novo para eles, né? E aí, de repente, ele pode até mudar, viu? O itinerário é permitido. Por exemplo, no 3º ano, não, eu estava fazendo a cultura do solo, eu não quero mais. Eu quero o outro lá que tem na escola, que é o Se Liga, tá na mídia, que é uma letiva, né? Tudo a ver com a entrevista aqui, que aí fala mais de jornalismo, de mídia, entendeu? Então, e ele pode mudar. O aluno pode mudar, desde que tenha demanda, que caiba na sala, né? Há uma limitação aí de número de alunos por sala, matrícula no sistema, né? Mas se quiser algumas mudanças, é possível do aluno mudar o itinerário durante o ensino médio. Então, maravilha. E falando um pouco mais ainda dessa questão do itinerário formativo, né, da formação desse professor, imagino a gente deu alguns exemplos, você deu alguns exemplos sobre atuações não de eletivas, mas dos itinerários que podem ser feitos. Eu fico imaginando, por exemplo, a formação desse professor, né? Ele extrapola, ele não é só mais um professor de matemática, mas agora ele tem que entender um pouco de tecnologia, de inovação, de um monte de outras coisas para trazer para a realidade desse aluno no dia a dia. As escolas também receberam algum tipo de tratamento, algum enxoval tecnológico, ou seja, hoje as escolas, a gente está aqui numa biblioteca, né? A gente sabe que os alunos estão muitas vezes mais distantes dos livros e próximos das tecnologias, dos celulares, dos tablets. Como que a escola, como que a educação vê isso? Como que a escola se transformou, tem se transformado nesse sentido? Agora, ainda mais agora que a gente está falando de uma internet ultra rápida, de um mundo novo, do 5G chegando, de internet web 3.0, quer dizer, tem muita coisa mudando. O professor está mudando também? A escola pública está mudando, Tina? Olha, às vezes com muita resistência, mas é inevitável, não tem como. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo teve muito investimento nesses últimos 2 anos. Com compras de TVs smart, computadores, instalação de rede Wi-Fi em cada sala e com a produção de material interativo através do Centro de Mídias São Paulo, né, o CMSP. Então, durante a pandemia, se não fosse isso, vários alunos não iam ter contato nenhum com a escola. Então, minimamente, se ele tinha um celular, ele conseguia instalar um aplicativo bem levinho lá e ele conseguia ver as aulas que eram produzidas. E isso continua. É isso que eu ia falar, ainda continuam sendo produzidas. Elas continuam sendo produzidas, então você tem todo esse conteúdo digital que não é só para o aluno, mas também para o professor. O professor ele tem o vídeo que ele pode utilizar na aula dele. Ele tem os slides, né, que foram apresentados lá, que ele pode apresentar na íntegra ou ele pode pegar partes que ele precisa. E no caso específico dos itinerários formativos, há cursos específicos de formação na EFAP, né, que é a Escola de Formação e Aperfeiçoamento, né, do pessoal, que ele faz tudo online, muitas vezes é autoinstrutivo, então é só ele entrar lá, fazer a inscrição e cursar, né? E aí tem lá e no final ele recebe o certificado ou algumas informações específicas. E para o itinerário formativo existe um tal de mapa, né? Que é uma matriz que vai falar exatamente o que dentro daquela disciplina
na unidade curricular daquele itinerário formativo, aquele professor minimamente precisa tratar. É suficiente tudo isso? Não, porque você tem que ter uma mudança de postura e tanto para entender o itinerário como para usar a tecnologia. E os professores muitas vezes foram formados sem isso. Até hoje, as licenciaturas, elas estão pouco preocupadas com essa interatividade, com essa interdisciplinaridade, né? E fazem formações muito pontuais. Então, poucos cursos de licenciatura têm, por exemplo, a tal da residência pedagógica. Que O professor aprende a ser professor só quando se forma para entrar na sala de aula, né? Então, alguns cursos têm residência pedagógica. Por exemplo, o Instituto Federal de Matão, né? Tem, porque eu participei, tem uma amiga minha, a professora Juliana Barreto, que dá aula lá, e ela orienta ali o pessoal da residência pedagógica para o curso de licenciatura em Química. Então, eles já têm, vamos dizer assim, eles já estão sendo treinados, né, para isso. Só que a maioria dos cursos de licenciatura, eles são de 3 anos no máximo e sem nenhum ou pouquíssima vivência, né? E aí o aluno, ele pode até ter tecnologia na sua formação ali, mas não para aplicar com o aluno. E aí quando ele chega dentro da escola pública, tá um choque. E pós-pandemia, então, a coisa fica muito mais difícil, né? Mas eu acho que é inevitável, não tem como voltar atrás. Não tem, como você falou, a internet das coisas, 5G, entendeu? Então, a escola não pode ficar atrás disso, porque senão como que esse menino vai se virar no mundão aí fora? Para onde ele vai trabalhar, né? Ele não vai saber nem preencher uma planilha, não vai conseguir acessar um aplicativo, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, baixa o aplicativo, não tem e-mail. Você tem Facebook, você entrou lá como? Né? Então, assim, com o tempo, né? Não vai, com o tempo. Então a gente vai ter que brigar muito ainda aí, vai ter muita luta, muita persistência, mas eu entendo que é o único caminho. Legal. Vamos fechar esse bloco e retornaremos após o intervalo. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente. Estamos de volta para mais um bloco da série Educação e Exames. E aqui conosco está a diretora Ana Cristina Vilafranca, da Escola Estadual Joaquim Pedroso Alvarenga, nossa convidada, escola da nossa cidade em Indaiatuba, para falarmos sobre a implementação do novo ensino médio brasileiro. E neste bloco, gostaria de discutir com a senhora sobre as competências e itinerários compostos pelo novo ensino médio. Bom, a gente já comentou sobre a formação do professor durante esse período, que é super importante para dar sequência nesse novo tipo de formação. Eu tenho aqui um trecho da BNCC de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, que diz o seguinte: propõe um aprofundamento conceitual das temáticas matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Elas são consideradas essenciais para que competências cognitivas, comunicativas, pessoais e sociais possam continuar a ser desenvolvidas e mobilizadas na resolução de problemas e tomadas de decisão. Diretora, para que isso possa acontecer, é necessário que os professores tenham que ter bastante tempo, né? E tempo para pesquisa, para poder olhar tudo o que está acontecendo e como que isso está mudando o mundo de hoje. Isso é possível? O professor ele tem esse tempo maior? Mudou alguma coisa em relação ao tempo hora atividade?
Ou é uma coisa que ele tem que buscar para fazer um algo a mais, digamos assim? Primeiro, para qualquer um, né? Eu sempre digo isso e já falei em vários cursos de licenciatura, porque eu também sou avaliador do Conselho Estadual da Educação, nada substitui uma boa formação inicial, mesmo que ela seja na ciência pura. Eu, né, sou formado em Química, né, pela Unesp, pelo Instituto de Química de Araraquara, sei o quanto isso foi importante, né, até depois para ir para essa área mais de humanas, na pedagogia, e hoje está aqui na gestão escolar como diretora. Mas foi aquela formação básica inicial. Olha, eu nem pensava que eu ia estar numa escola ou que eu ia, né, de repente ministrar. Então, o professor precisa dessa formação inicial. Chegando na escola, né, tendo atribuído essas aulas, ele vai ter os períodos, sim, né, para fazer a sua formação em serviço e para construir os seus planos de aula, os planos de ensino. Houve uma mudança, um aumento do número de aulas de trabalho pedagógico coletivo, as tais ATPCs, né? E agora os professores que são contratados, né, o que a gente chama normalmente categoria O, eles têm que cumprir toda a jornada dele de trabalho, né, com aluno e sem aluno na escola. Então eles estão ficando mais na escola. E isso acaba trazendo uma melhora nessa formação, porque ele pode estar com outro colega, ele pode estar fazendo, né, melhorando aí, principalmente na questão de interdisciplinaridade, que exigência de todas as disciplinas, mesmo que elas sejam só de um itinerário formativo, por exemplo, só de ciências da natureza, mas a disciplina ela vai ter conceitos muitas vezes de química, de física e de biologia, numa disciplina, né? Mas é o professor de química que vai dar, ou o professor de física. Então, se aumentou essa possibilidade de formação em serviço, né? Mas ela ainda é insuficiente. Eu acho que ela vai precisar modificar essa jornada, o quanto que o professor tem que estar na sala de aula e quanto que ele precisa, né, de formação. Eu acho que ainda vai ser insuficiente para que a gente tenha uma implantação do novo ensino médio de forma plena. Legal. Tem uma questão que ela já vem, eu me recordo de ter conversado com isso em 2016 com uma colega professora, nossa professora Juliana de História. Ela estava muito preocupada com esse novo modelo que estava por vir naquela época, né? E falando sobre a redução principalmente da carga de ciências humanas, história, geografia e filosofia, que é um outro ponto que a gente tem que tratar nesse momento, né? Ciências humanas, é até um tema polêmico falar, né? Porque muitas vezes o aluno fala, mas agora não vai ter mais história, não vai ter mais filosofia, não vai ter mais a educação física. Realmente, a senhora entende que tem algum lado que possa prejudicar o aluno com essa mudança estrutural do ensino médio? Ou isso é uma grande bobagem? Na verdade foi tudo realocado e tudo deve acontecer até de forma melhor do que antes. Como que a senhora vê esse panorama? Eu ainda, de novo, não tenho como falar tacitamente se isso é bom ou se isso é ruim. O que a gente tem de informação, né, esse primeiro ano de implantação o professor de Sociologia, ele tem várias disciplinas dentro do itinerário formativo de Ciências Humanas, ou até o itinerário combinado, que tem as Ciências Humanas, são disciplinas que são atribuídas somente a ele. Somente a ele. Então já estão Então, tá lá, essa disciplina e essa só pode ser Sociologia. Essa é Filosofia. Uma formação secundária pode ser Sociologia.
Então, existe essa possibilidade, mas nós não sabemos ainda como que isso vai se dar na formação final dele. Porque ele vai ter sociologia ou filosofia ainda lá no primeiro ano. Essa disciplina ainda existe, né? Ela faz parte da formação geral básica ainda, mas é a partir do segundo e terceiro que ela vai estar somente dentro dos itinerários formativos, e você só vai cursar disciplinas nessa área de conhecimento se você escolher aquela área, que seria ciências humanas. Então, há uma discussão aí, e eu entendo que seja legítima e que tem que ficar todo mundo tem que ficar observando, mas a gente precisa ver que não dá. As disciplinas dadas, né, de forma purista, elas não estavam mais atendendo à necessidade de formação deste aluno para a continuidade dos estudos, a formação para o mundo do trabalho. O ensino médio de uma forma mais atraente. O ensino médio não estava respondendo, né, a isso. Então, os itinerários formativos são uma tentativa, né, de melhorar essa formação, que realmente ele tenha mais interesse e que depois ele continue os seus estudos ou vá ao mundo do trabalho direcionado nessa área ou nessas áreas do itinerário formativo que ele escolheu cursar. Legal. E veja bem, por falar em atratividade, tem uma lei, né, a Lei 13.345 de 2017, e ela praticamente coloca as matérias de português e matemática como obrigatórias durante o ensino médio e abrindo a oportunidade para os itinerários formativos durante esse período. Como que a gente olha a questão, por exemplo, das matérias como educação artística, educação física? O aluno continua tendo atenção para essas matérias? Ou realmente são matérias que a escola já começa a perceber esvaziamento? Porque para a formação, a gente está falando que a formação técnica, cidadão, jovem protagonista, essa coisa toda, educação artística e educação física são fundamentais para a construção desse jovem também, né? Não, com certeza. Elas fazem parte das linguagens e suas tecnologias, assim como língua portuguesa e língua inglesa, tá? Educação física está dentro desse bloco e artes também. E elas estão, de novo, inseridas nos itinerários formativos. E no estado de São Paulo, elas também fazem parte da expansão do novo ensino médio, que são aulas que se tem no contraturno, né? Que o aluno faz de forma remota, muitas vezes, pelo aplicativo CMSP. O professor grava essa aula, então ele pode fazer uma aula ao vivo, ou ele grava essa aula e coloca no centro de mídias, e depois coloca atividades no Google Sala de Aula, né? Então, educação física tá na expansão do ensino médio. E artes está em vários, tá nos itinerários onde há linguagens e suas tecnologias, como sendo o professor que vai dar aula, né, a habilitação dele tem que ser arte, não pode ser nenhuma outra. Da educação física tem a limitação do CREF, ninguém substitui o professor de educação física, ou, né, se aquela disciplina é só para educação física, não há substituto, né, porque eles têm uma legislação que é privativo deles, né, a gente não pode nem colocar professor eventual nada em aula de educação física, porque, né, eles têm um amparo legal que só outro professor de educação física pode substituir. Então houve a diminuição dentro da formação geral básica, né, que são aquelas disciplinas antigas, mas elas estão, né, esses professores podem dar aulas no itinerário. O que acontece muitas vezes, como a gente está vendo em várias áreas, o professor não quer, ele quer continuar dando a aula que ele sempre deu, né, daquele jeito, com os conteúdos, né, daquela forma. É difícil mudar, porque exige tempo, exige estudo, exige, né, tanto do aluno como também do professor.
Como no estado de São Paulo a maioria dos professores hoje é categoria O, e então tem uma formação mais recente, muitas vezes são eles que estão pegando essas disciplinas e eles que estão aplicando, né? E as escolas, muitas delas, construíram seus laboratórios, né, de química, de ciências, os seus laboratórios makers, né, para esses professores poderem trabalhar nessa coisa aí da produção do conhecimento, do protagonismo deles, né, para eles construírem o seu conhecimento e o professor estando ali mais como um tutor, né? Mas isso vai exigir um tempo aí até a gente chegar ao que seria o ótimo, né? O ideal. Maravilha. Dentro da legislação. Legal. Eu não poderia encerrar esse bloco sem abordar um tema bastante interessante, que aborda também dentro da questão do novo ensino médio, que é o ensino profissionalizante, né? A gente sabe que durante a entrevista, a gente já comentou da ETEP Paulínia, né? A gente tem vários outros exemplos de escolas técnicas que a gente poderia colocar aqui, mas a gente percebe que nesse ensino médio, o ensino técnico ele vai mais a fundo, ele está mais presente, mais próximo dentro da escola, né? 2 pontos. Primeiro, se isso realmente assim, é legal e funciona, e o segundo ponto, como que a senhora vê, por exemplo, a oportunidade de universidades particulares oferecerem o trabalho de assessoria tecnológica para um colégio técnico, já meio vinculando isso com uma formação superior, eliminando matérias para um tecnólogo? Não fica um pouco estranho, como se fosse assim, olha, usando a máquina para gerar formação de mão de obra de baixa qualificação? Como que está sendo observada essa questão desse ensino técnico? Que é muito diferente daquele ensino técnico concomitante que a gente bem conhece. No itinerário formativo do Estado de São Paulo, esse ensino técnico se chama Novotec. Novotec. E ele é ofertado, ele pode ser na própria escola, porque existem escolas que têm espaço para isso, né? Para que os alunos tenham essas aulas na própria escola, ou eles são feitos em parceria com FATECs e ETECs. Então, no estado de São Paulo é dessa forma. Mas não é toda a escola que vai poder oferecer, né, isso. Porque o aluno, muitas vezes, ele mora longe, ele não vai conseguir. E aí, para ele cursar, se ele quiser mesmo, ele muitas vezes vai ter que mudar de escola, né? E isso a gente sabe que é um complicador para várias famílias. Então, se ele quiser cursar Novotec, por exemplo, um aluno aqui do Joaquim Pedroso, né, ele vai ter que se matricular na escola Dom José. Maravilha. Né? Vamos fechar esse bloco e retornaremos após o intervalo com a última parte da nossa entrevista sobre o novo ensino médio. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente! Eu vou vir vestido de Papai Noel no episódio de Natal. Não precisa. Muita? É demais já? Mas vamos ver. Estamos de volta com a diretora Ana Cristina Vilafranca, da Rede Pública de Ensino, aqui de Indaiatuba. Diretora, gostaria de encerrar a nossa entrevista de hoje com uma simples pergunta. A proposta do novo ensino médio está recheada de expressões como direitos humanos, protagonismo juvenil, justiça social, igualdade social, pluralidade de ideias, educação democrática, oportunidade para todos. Em sua opinião, tudo isso não poderá se perder em rumos que desprezam a realidade e se estruturam em algo ilusório e de baixa realização na prática? Todos temos medo. Todos temos medo de que tudo isso fique apenas no papel, né?
e que o esforço de muitos, até vários professores e até alunos que aceitaram essa ideia, né, do itinerário formativo, de uma formação mais específica, de repente, né, de uma hora para outra falar assim, agora não é mais assim, né? Então a gente tem medo, mas em educação a gente não pode falar em mudança ou avaliar alguma mudança se eu não tiver pelo menos uns 5 anos de implantação. Esse é o grande fardo, esse é o grande problema da educação, porque qualquer mudança que você coloca, você vai ter uma primeira avaliação somente daqui a 5 anos. Então a gente vai ter que esperar e vai ter que estar lá de olho, né, para ver se realmente essas formações dos alunos, dos itinerários formativos, né, as formações dos professores, não só em serviço como nas instituições de ensino superior, realmente estejam voltadas para contribuir com a formação plena do educando e que ele possa, terminando o ensino médio, né, dar continuidade no ensino técnico, né, se ele não fez concomitante, no mercado de trabalho ou na continuidade dos seus estudos, né, no ensino superior. Então é isso que eu espero. Maravilha, eu acho inclusive que educação não pode ser projeto político, educação tem que ser um projeto de país, independente de quem está naquele momento representando, seja lá que esfera da educação seja. Eu acho que enquanto nós não tivermos um projeto de educação para o país, independente do governo, a gente fica nessa expectativa de mudar muitas vezes em menos de 5 anos, né? Exatamente. E não conseguir ter realmente a essência daquilo que se mudou. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa Educação em Exames. Eu gostaria de agradecer muito Ana Cristina Vilafranca, minha amiga, minha querida, de tantos anos, desde a época do Dom José, quem não sabe, Tina já passou por tanta escola aqui da Atuba, foi para Itu, voltou recentemente, está aqui nessa escola maravilhosa, que eu adoro visitar toda vez que tenho oportunidade, que é o Joaquim Pedroso Alvarenga, em Itaici. Uma escola que recebe alunos não só do âmbito rural, mas também pessoal da área urbana, né? Então, aqui a gente tem uma conexão, um perfil de aluno muito diferente que a gente tem nas outras escolas. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder gravar hoje contigo e convidar você para o nosso próximo programa na próxima semana, Educação em Exames. E não se esqueça, estudar é preciso, porque viver é preciso.